Ezequiel 24 a 26. A parábola da panela. Veio a mim a palavra do Senhor, em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola à casa rebelde e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Põe ao lume a panela, põe-na, deita-lhe água dentro. Ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, encha de ossos escolhidos. Pega do melhor do rebanho e empilha a lenha debaixo dela, faze-a ferver bem, e cozam-se dentro dela os ossos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tira de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha. Porque a culpa de sangue está no meio dela, derramou-o sobre penha descalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa penha descalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, também eu farei pilha grande. Amontoa muita lenha, acende o fogo, cozinha a carne, engrossa o caldo, e ardam os ossos. Então, porás a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, funda-se a sua imundícia dentro dela, e se consuma a sua ferrugem. Trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te, e não te purificaste, não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim, e eu o farei, não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei, segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos, será julgada, diz o Senhor Deus. A viuvez de Ezequiel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que, às súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos, prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde, morreu minha mulher, na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então, me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Eu lhes disse: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, objeto do vosso mais alto orgulho, delícia dos vossos olhos e anelo de vossa alma, vossos filhos e vossas filhas, que deixastes, cairão à espada. Fareis como eu fiz, não cobrireis os bigodes, nem comereis o pão que vos mandam. Trareis à cabeça os vossos turbantes e as vossas sandálias nos pés, não lamentareis, nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas iniquidades e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal. Segundo tudo o que ele fez, assim fareis. Quando isso acontecer, sabereis que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, não sucederá que, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma e a seus filhos e suas filhas. Nesse dia, virá ter contigo algum que escapar, para te dar a notícia pessoalmente? Nesse dia, abrir-se-á a tua boca para com aquele que escapar, falarás e já não ficarás mudo. Assim, lhes servirás de sinal, e saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Amon. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Dize aos filhos de Amon: ouvi a palavra do Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, visto que tu disseste: bem feito, acerca do meu santuário, quando foi profanado, acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e da casa de Judá, quando foi para o exílio. Eis que te entregarei ao poder dos filhos do Oriente, e estabelecerão em ti seus acampamentos e porão em ti as suas moradas, eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon, um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: visto como bateste as palmas, e pateaste,
e com toda a malícia de tua alma, te alegraste da terra de Israel. Eis que estendi a mão contra ti e te darei por despojo às nações, eliminar-te-ei dentre os povos e te farei perecer dentre as terras. Acabarei de todo contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Profecia contra Moabe. Assim diz o Senhor Deus, visto como dizem Moabe e Seir, eis que a casa de Judá é como todas as nações. Eis que eu abrirei o flanco de Moabe desde as cidades, desde as suas cidades fronteiras, a glória da terra, Bet-Gesimote, Baal-Meon e Kiriataim. Dá-la-sei aos povos do Oriente em possessão, como também os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Profecia contra Edom. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo, quando se vingou dela. Assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por intermédio do meu povo de Israel, este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Profecia contra a Filístia. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se houveram vingativamente com desprezo de alma executaram vingança, para destruírem com perpétua inimizade. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus, e eliminarei os queretitas, e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Profecia contra Tiro. Num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito. Está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar, virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros e com a multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e um telhado de paveses. Disporá os seus arietes contra os teus muros, e com os seus ferros, deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos, te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos, socará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro, não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e, por tua causa, pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora, estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas, que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus, quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam,
quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem. Então, te farei descer com os que descem a cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás, quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Hebreus 11 versículos 1 a 22. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Os primeiros heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E, se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas, agora, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Salmos 110. O reino e o sacerdócio do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Provérbios 27 versículo 14. O que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribuem o que faz.